Vamos falar de traição. Por que a traição dói? De que traição nós estamos falando? A traição, ela pode ser de vários tipos. A gente pode ser traído socialmente, a gente pode ser traído no trabalho, a gente pode ser traído na família. Mas a traição que nós vamos conversar hoje é a traição amorosa. É a traição que fere o pacto entre duas pessoas, se tivesse sido esse o pacto, de uma relação monogâmica, de uma relação que ambos, implícita ou explicitamente, definiram que um vive para o outro, no sentido de que não há uma terceira pessoa, não é permitido isso. E por que a traição dói? Ela dói porque ela fere um pacto feito, e ela dói também porque ela fere aquilo que a gente chama de narcisismo. A gente é talvez trocado por outra pessoa, ou o nosso companheiro ou nossa companheira prefere uma outra pessoa, ou tem uma relação sexual com uma outra pessoa, e isso se configura ali dentro como uma dor muito grande, uma traição. Por outro lado, a traição é algo que ocorre mais do que a gente imagina. Há um estudo mostrando, e eu não tenho a fonte desse estudo, mas eu posso fornecer, há um estudo mostrando que 20% dos casamentos já sofreu pelo menos uma traição. Então a traição, ela é mais comum do que se imagina, ela ocorre mais do que a gente pensa. No momento que ela ocorre, algumas pessoas dizem que às vezes a traição dá uma pimenta no casamento, na relação, não é? Essa é uma justificativa que deixa de fora razões mais profundas para isso. Quando você faz um pacto, cada casal tem um código dentro dessa relação. Há casais que permitem terceiros, há casais, hoje tem vários tipos de arranjo, não é? Há casais que não consideram traição você ter uma atração sexual e ter uma relação sexual com outra pessoa. Isso é possível, tá? E o que eu estou dizendo aqui não é que eu estou fazendo uma homenagem à traição, eu estou apenas pontuando que ela existe e que ela é mais comum do que a gente pensa. E que talvez ela seja, em algumas relações, uma porta que se abre para se questionar exatamente esses pactos e questionar a validade da continuidade ou não de uma relação. Há pessoas que não conseguem ter uma relação que seja uma relação monogâmica, não é? Elas não foram muito talhadas para isso. Há outras pessoas que conseguem e se sentem muito bem com isso, não sentem falta e estão bem com isso. Há pessoas que estão bem com isso, mas tem fases que podem ocorrer uma outra pessoa que entra aí no meio da relação. E aí, quando se descobre isso, é uma dor muito grande. Muitos casamentos terminam por isso, ou muitos casamentos continuam com essa desconfiança no meio que não gera mais sossego para nenhuma das partes. Está sempre ali, não é? O bode está sempre na sala, ninguém consegue mais viver tranquilamente porque foi ferido pela traição. Há outros casamentos que continuam e continuam a partir de uma corajosa análise de ambos, de qual é a parte que cada um tem na traição. Quando uma terceira pessoa entra numa relação ou quando há um interesse por um outro ou por uma outra, é muito importante que cada pessoa possa refletir se ela quer continuar naquela relação e quais foram as razões para que aquilo ocorresse dentro da relação. E muitas vezes não há esse exame. Há sempre o traidor e aquele que foi traído. E o que foi traído é uma vítima e o traidor ou a traidora, não é o responsável, algoz da relação. E na verdade, muitas vezes, ambos são responsáveis, são corresponsáveis por aquele acontecimento dentro da relação. Então, a traição pode ser, dependendo do relacionamento, dependendo do quanto cada um quer continuar vivendo juntos, pode ser um momento de uma análise muito clara, muito honesta do que cada um quer, que pactos foram feitos anteriormente que não são possíveis serem mais cumpridos. E aí o casal decide se eles permanecem juntos e, permanecendo juntos, eles vão repactuar. É como se fosse uma outra relação que começasse a acontecer ali, trazendo nessa nova relação esse capítulo do livro do relacionamento, mas não como algo que vai ficar perseguindo, algo que vai virar uma desconfiança permanente. Então, dizer que uma traição termina uma relação ou não termina, não tem regra.
regra para isso. Depende dos pactos, depende da qualidade da relação e depende de como cada um, não é, vai conseguir tolerar, vai conseguir ressignificar esse momento da vida do casal.